Haroldo Azevedo desiste da sua pré-candidatura ao governo do estado. Gustavo, você que conhece mais a fundo Haroldo, o que levou ele a tomar essa atitude? Ele estava sozinho? Boa tarde, Micaela. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a você, amigo da TV Ponta Negra. Olha, eu conversei há pouco, mais ou menos uma hora, com o doutor Haroldo. Ele me ligou e a gente bateu aí um bom papo a respeito do que aconteceu. O doutor Haroldo, ele é empresário, é dono do Erraia aqui em Natal, tem uma construtora. Ele, a princípio, ele tentou ser pré-candidato ao Senado. Depois ele desistiu no meio do caminho e foi ser pré-candidato ao governo do estado. Ele, que em outros tempos tinha sido suplente, segundo suplente de Geraldo, e tentou por 2 vezes, inclusive na eleição passada, ser novamente segundo suplente de Geraldo Melo, não teve sucesso. E agora ele estava candidato ao governo pelo Patriotas. Ele desistiu. O doutor Haroldo, ele não conseguiu, durante esse tempo, manter nenhum diálogo com outros políticos. Apesar de ser um empresário bastante respeitado aqui no estado, na cidade de Natal, ele não foi procurado por ninguém. Eu confesso intimamente que eu acho que sempre ele quis ser vice ou suplente de alguém. Ele não me disse isso. Ele me disse o tempo todo que queria ser candidato ao governo e ao Senado e depois ao governo. Ele vinha aí, começou com 1%, 2%, estava com 4%. Ele vinha crescendo aí num segmento bem bolsonarista, do bolsonarismo, inclusive eu chamaria de mais radical. Né? Ele é um homem conservador, ele é direitista, né? Mas ele, desse público, ele não conseguiu passar. Em momento nenhum teve um diálogo com o Rogério, em momento nenhum teve um diálogo com essa chamada oposição, que buscou inúmeros candidatos antes de Fábio Dantas, mas em nenhum momento sinalizou para doutor Haroldo. O doutor Haroldo acabou desistindo, não vai ser mais candidato, e agora também tem aí uma possibilidade, né? Um parente dele muito próximo, que ele se deu muito bem, Rafael Mota, aí está tentando aí ser o candidato da governadora Fátima Bezerra ao Senado. Lembrando que Haroldinho, filho do doutor Haroldo, também até pouco tempo foi assessor da governadora Fátima Bezerra. E você, Thaís, o que você acha? Você acha que a que se deve essa saída de Haroldo Azevedo aí da corrida pela sucessão estadual? Boa tarde, Micaela. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, vocês que nos acompanham. Micaela, Haroldo retirou uma candidatura que era apenas dele. Ele primeiro retirou a candidatura ao Senado, que também era só dele, e eu concordo com o Gustavo quando ele disse que ele procurava ali ser suplente ou até ser vice. Mas aí faltou espaço. E por que faltou espaço? Por um problema familiar. E o problema familiar não é Rafael Mota. O problema familiar se chama Flávio Azevedo, irmão de Haroldo Azevedo. Haroldo até tentou ali, andou muito no Rio Grande do Norte, e aí ele esperava ser chamado pela oposição, pela chapa de oposição, para fazer parte, para compor, mas aí na chapa de oposição não cabia Haroldo, porque estava ali Flávio, o irmão dele. Flávio vai ser o suplente de Rogério Marinho na disputa pelo Senado, e Flávio e Haroldo, apesar de irmãos, são desafetos. Eles não comungam das mesmas ideias há muito tempo. Isso é um problema familiar que só interessa a ele, mas que numa chapa de eleição não cabe os dois. Então, o problema familiar é esse aí. Agora, Haroldo deixou bem claro que não tem candidato a partir de agora, que o candidato da oposição tem um viés esquerdista, ele diz isso se referindo a Fábio Dantas, e ele fala em corrupção. Diz que está decepcionado com a política, como se fala na política do Rio Grande do Norte, como se ele não conhecesse a política do Rio Grande do Norte há bastante tempo, fizesse parte dela, inclusive, porque participava ali com todos os políticos que já passaram, com todos os mandatários que já passaram, e ele fala em corrupção. E ele deixa uma lacuna muito grande que ele mesmo terá que preencher, já que ele é um empresário bem-sucedido, honesto, ele tem emissoras de rádio, não tem nem que pedir favor a ninguém para falar. Ele pode usar as emissoras de rádio dele para dizer quem é corrupto, por que é corrupto e como está sendo corrupto. É isso que está esperando agora, depois dessa entrevista do empresário Haroldo Azevedo, é isso que a população espera.
Com certeza, uma entrevista de Haroldo. Até quero fazer o convite para Haroldo poder vir ser nosso entrevistado aqui no Jornal do Dia, porque com certeza ele deve ter muita coisa para contar. Agora, Gustavo, hoje a gente amanheceu, né, também ainda em clima de harmonia em relação ao ex-prefeito de Natal, pré-candidato ao Senado, Carlos Eduardo, hoje postou uma foto saudosa com a ex-governadora e ex-vice-prefeita dele, Vilma de Faria, colocando de todo um saudosismo, chamando ela de guerreira, enfim. E a gente sabe, todo o Rio Grande do Norte sabe, que não foi assim quanto Vilma era viva, que ela foi tratada com o respeito de ser a guerreira. O fato é que dá para perceber que muitas lideranças, muitos prefeitos ligados ao MDB, inclusive até o próprio PDT, do ex-prefeito Carlos Eduardo, estão declarando apoio à pré-candidatura de Rogério Marinho ao Senado e à pré-candidatura da atual governadora Fátima ao governo. Eu quero te questionar o seguinte, nessa última leva de prefeitos dando apoio, de prefeitos do MDB, do próprio partido do Carlos Eduardo dando apoio à candidatura de Rogério, vale aquela máxima que você disse aqui há uns dias atrás, a buchada vai ser servida com chantilly? Como é que é isso? Vai ter muita liga entre Fátima, governo, e Rogério, Senado? Olha, Micarla, muitos prefeitos apostam nisso, e eu vou citar aí de uma cidade grande aqui do estado do Rio Grande do Norte, grande para o estado do Rio Grande do Norte, Apodi. Apodi, semana passada, teve Walter, lá, Ezequiel, Garibaldi, o prefeito Alain, lá com o MDB, com Fátima, e no dia seguinte passou pela casa do Alain, Rogério Marinho, que é o candidato de Alain ao Senado. Bom, isso aí o povo que vai dizer. Se vai aceitar, se esse discurso vai ser normal, se vão engolir. Porque, Micarla, vai descer atravessado. Vai descer atravessado para o povo, como Carlos Eduardo, o Carlinhos agora, deixou de ser o camarada Carlos, o simpático, como é o nome? Carismático. E eu estou aqui, eu estou olhando aqui para o celular, porque eu resgato uma manchete do jornal de hoje, de muitos anos, de 2012. O repórter pergunta a Carlos Eduardo, o que é carisma para o senhor? Aí ele diz, carisma para mim é viadagem. Está aqui na capa do jornal. E justamente esse Carlos Eduardo, que trata carisma como viadagem, está indo nesse caminho de ser carismático, um dia sorrindo, e hoje amanhecendo com saudade de Vilma. Ele está com saudade de Vilma. E que saudade foi essa? Eu lembro que Vilma, já no final da carreira, ela conseguiu aí ser vice-prefeita de Carlos Eduardo. Como boa vice de Carlos Eduardo, que vice é vice, não teve poder nenhum, mas teve um além nessa história. Já na reta final de vida, Vilma já com câncer, já fraca, debilitada, ele exclui Vilma, que seria a candidata natural da chapa dele. Vilma, que um dia deu uma prefeitura de mão beijada a ele, entrou na campanha de reeleição dele, quando ele ainda não era ninguém. Ele exclui Vilma e expõe Vilma a uma candidatura de vereador, que Vilma esperava até ter uma votação gigantesca, quase não era eleito. Por quê? Porque não fez um dia de campanha, porque já não tinha mais condições físicas. É esse Carlos Eduardo que está com saudade de Vilma. Mas eu também tenho que ficar calado, que a própria filha de Vilma diz que apoia ele. A própria filha de Vilma, que foi imposta uma derrota a Vilma por fato numa campanha de uma baixaria gigantesca. Hoje vive de agradar Fátima Bezerra, não vai ser o nosso Carlinhos, aquele que acha que, como é o nome, carisma é viadagem, que vai ter o respeito pela memória da finada Vilma. Agora, Thaisa, o que você acha desse cardápio aí mesmo? Você acha que, por que primeiro, se Gustavo disse que vai ser servido buchada com chantilly, que essa chapa tá pegando Fátima e Rogério,
O que é que não está descendo nos prefeitos do MDB, nos próprios prefeitos do PDT? Por que não está descendo essa candidatura de Carlos Eduardo? E você acha que vai realmente acabar acontecendo muitas vezes essa chapa Fátima e Rogério? E, Carla, o que não está descendo nessa candidatura de Carlos Eduardo é ele mesmo. Essa manchete que Gustavo resgatou aí, eu dei risada agora, eu me recordei, porque quem escreveu essa manchete fui eu. Eu era editora do Jornal de Hoje, quem escreveu essa manchete fui eu, sem mudar uma linha da declaração infeliz e feia e esquisita de Carlos Eduardo Alves. Então, o Carlos Eduardo Alves hoje, para mim, é mais um erro de marketing de Carlos Eduardo. Ontem ele apareceu chorando, rindo, e hoje ela aparece meio que chorando com saudade de Vilma. Vilma que lhe deu a prefeitura de Mão Beijada em 2002, que ajudou ele a se reeleger em 2004, com a popularidade da então pré-candidata a vice, a então candidata a vice. Vilma que elegeu de novo ele sendo vice, porque ela foi fundamental em 2012 para ele se eleger, e foi jogada fora, e foi ignorada, e foi abandonada. Ela me dizia isso. Eu conversava com Vilma, eu fiz uma entrevista com Vilma, ainda ela candidata a vereadora, uma entrevista gravada de vídeo no apartamento dela, e ela me dizia coisas sobre Carlos Eduardo e que depois ela pediu para eu apagar. Ela pediu para eu não divulgar a entrevista. Então, o que Vilma me dizia sobre Carlos Eduardo, para mim, Carla, ele tem que lavar a boca antes de falar dela e tem que apagar as postagens que faz usando a imagem dela. Ele não poderia fazer isso com ela nunca, mas Deus está vendo, Deus está lá em cima. E sobre o PDT, Carla, você falou aí sobre o PDT, que vão estar com o Rogério Marinho. O PDT tem dois prefeitos apenas, um de Tangará, que deve votar em Fábio Dantas, porque é aliado de Tomba Faria, e Flaviano de Pacifica, que vai votar para senador em Rogério Marinho. E esse palanque que vocês falaram aí há pouco, de Fátima com Rogério, vai acontecer em todos os prefeitos do MDB, porque os prefeitos do MDB não votam em Carlos Eduardo para o Senado. O MDB tem 39 prefeitos. Se ele tiver 2 ou 3 ali, pode bater palmas e levantar as mãos para o céu. Outra coisa rapidinho, Carla, que aconteceu hoje, a gente falando em quem apoia quem, o prefeito de Ceará-Mirim, Júlio César, que é um prefeito aliado ele é o número 1 do ministro Fábio Faria, aderiu à governadora Fátima Bezerra. Houve ali um combinado, o grupo da governadora retirou algumas pré-candidaturas de nominatas federais que poderiam atrapalhar a candidatura de Robson Faria em Ceará-Mirim, e em troca disso, Júlio César, o prefeito, aderiu à governadora Fátima Bezerra. Então, está aí, Júlio César segue dando Robson Faria para deputado federal, agora com um caminho mais livre, né, tirado alguns nomes pelo grupo do governo, apoia Fátima Bezerra para a reeleição, e o senador deverá ser, como acontece em todos os outros casos, Rogério Marinho. Thaisa Galvão, Gustavo Negreiros, nosso tempo está esgotadíssimo. Até amanhã.